As Profecias e Revelações de Santa Brígida da Suécia, livro 7. O intenso ato de amor de Santa Brígida pela Santíssima Virgem e uma resposta gentil da Senhora. Capítulo 1. Como Santa Brígida, esposa de Jesus Cristo, estava em Roma e rezava, começou a pensar no nascimento da Virgem e naquela suprema bondade de Deus, que quis escolher para si uma mãe puríssima. E então o coração da santa estava tão inflamado com o amor da Virgem, que ela disse dentro de si: ó minha Senhora, Rainha do céu, meu coração se alegra tanto que o Deus Altíssimo te escolheu como mãe e se dignou a conferir-lhe tão sublime dignidade, que preferiria ser eternamente atormentado no inferno, antes que te falte a mínima de tanta glória e de tua dignidade celestial. E assim, intoxicada com a doçura do amor, ela ficou sem sentido e suspensa no êxtase da contemplação mental. Então a Virgem apareceu e disse: ei, filha, eu sou a Rainha do céu, e como você me ama com um amor tão imenso, anúncio que você irá em peregrinação à cidade santa de Jerusalém, quando meu filho quiser, e de lá você irá para Belém, e lá no mesmo lugar mostrarei como dei à luz meu filho Jesus Cristo. Porque essa era a vontade dele. Admirável visão que o santo teve no dia da purificação sobre as dores e glória da Virgem Maria. Episódio 2. Santa Brígida encontrou-se em Roma na igreja chamada Santa Maria Maggiore no dia da purificação da Santíssima Virgem. Foi arrebatada por uma visão espiritual e viu no céu que tudo estava sendo preparado para uma grande festa e um templo de extraordinária beleza, onde estava aquele venerável e santo velho Simeão, pronto a receber nos braços com grande saudade e alegria o menino Jesus, pela espada das dores que sofreu na paixão de seu filho amado. Então a visão desapareceu. São Francisco de Assis aparece a Santa Brígida e a convida para um banquete espiritual, no qual são simbolizadas as preciosas virtudes da Santa. Capítulo 3. Na festa de São Francisco, enquanto a Santa estava em sua igreja em Roma, Transberim, a Santa lhe apareceu e disse: vá para o meu quarto comer e beber à minha mesa. E ao ouvir isso, Santa Brígida partiu para visitar o santo em Assis, onde permaneceu por 5 dias. Tentando voltar a Roma, entrou na igreja para recomendar São Francisco a si e a sua família. Então o santo apareceu para ela e disse: bem-vindo a você, convidei-o para o meu quarto, para comer e beber comigo. Compreenda, porém, que esta casa não é o quarto de que lhe falei, porque o meu quarto é a verdadeira obediência que sempre tive, de modo que nunca consenti em ficar sem diretor. Também sempre tive comigo um padre a quem obedecia humildemente em todas as suas ordens. Este era o meu quarto. Você faz da mesma maneira, porque esta é a vontade de Deus. Minha comida com a qual me recriei deliciosamente, foi que com grande prazer separei meus vizinhos das vaidades da vida secular, para servir a Deus de todo o coração, e depois como uma doce iguaria engoli aquela alegria. Minha bebida foi a alegria que tive, quando vi vários convertidos por mim, amando a Deus com todas as suas forças, dedicando-se à contemplação e à oração, instruindo os outros na vida cristã imitando a verdadeira pobreza. Olha, filha, esta bebida alegrou minha alma de tal maneira que tudo no mundo a enojou. Venha, então, para este meu quarto, coma esta minha comida e beba esta bebida comigo. Beba-o, para que com Deus você possa ser sustentado por toda a eternidade. Grande louvor que Jesus Cristo nosso Senhor faz das relíquias, e com que respeito elas devem ser veneradas. Capítulo 4. Santa Brígida estava vigiando em oração, e parecia-lhe que seu coração estava ardendo de amor divino e cheio de uma alegria espiritual, com a qual seu corpo estava quase sem forças. Então ela ouviu uma voz que lhe dizia: eu sou o Criador e o Redentor de tudo. Saiba, então, que esta alegria que agora você sente em sua alma é meu tesouro, porque como está escrito, o Espírito inspira em todos os lugares. Você também ouve minha voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Dou este tesouro aos meus amigos em muitos lugares, de muitas maneiras e com muitos bens. Mas quero falar-vos de outro tesouro, que ainda não está no céu, mas convosco na terra.
Este tesouro são as relíquias e os corpos dos meus amigos, quer sejam descartados, quer permaneçam intactos, quer tenham se transformado em pó e cinzas, ou não, porque são meu tesouro de qualquer maneira. E você pode me perguntar, que de acordo com o que é dito na Escritura, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Como está o meu coração nesse tesouro, a saber, com as relíquias dos santos? Ao que te respondo que o prazer supremo do meu coração consiste em dar recompensas eternas, segundo a sua vontade, fé e trabalho, a todos os que visitam os lugares dos meus santos e honram as suas relíquias, isto é, aqueles que foram glorificados com milagres e canonizados pelos sumos pontífices. E assim meu coração está com meu tesouro. Portanto, quero que tenham a certeza de que neste lugar há um tesouro muito precioso meu, que são as relíquias do meu apóstolo São Tomé, que não existem em nenhum lugar como naquele altar, onde estão incorruptas e indivisas, pois quando a cidade onde o corpo deste meu apóstolo foi depositado pela primeira vez foi destruída, com minha permissão vários amigos meus transferiram este tesouro para esta cidade de Ortona e o colocaram naquele altar. Mas agora está aqui como escondido, porque os príncipes deste reino eram antes de chegar aqui o corpo do apóstolo, conforme o que está escrito, eles têm boca e não falam, têm olhos e não verão, ouvidos, e não ouvirão, mãos, e não tocarão, pés, e não andarão. Como poderiam homens tão dispostos a mim, seu Deus, dar a esse tesouro a devida honra? Portanto, quem ama a mim e a meus amigos, acima de tudo, querendo morrer antes de me ofender, e tendo o desejo e a autoridade de me honrar e comandar os outros, este, seja quem for, exaltará e honrará meu tesouro, ou seja, as relíquias deste meu apóstolo, a quem escolhi e preferi. Portanto, deve-se dizer e pregar que assim como os corpos dos apóstolos São Pedro e São Paulo estão em Roma, da mesma forma as relíquias do meu apóstolo São Tomé estão em Ortona. Príncipe ilustre suplicando a Santa Brígida que o encomende a Deus, a santa lhe responde em nome da Virgem, dando-lhe uma admirável instrução sobre como perseverar durante sua juventude e estudos na graça e santo temor de Deus. Capítulo 5. A Santíssima Virgem diz: Glória e louvor sejam dados a Deus Todo-Poderoso, de quem todas as coisas emanam, especialmente pelo que Ele fez com você em sua juventude, e cuja graça deve ser pedida para que o amor que você tem pelo Senhor vá a cada dia crescente até a sua morte. Houve um rei poderoso e grande que construiu uma casa, na qual colocou sua filha amada, confiando-a à guarda de um certo homem, a quem disse: Minha filha tem inimigos mortais, e portanto, você deve guardá-la com maior vigilância. Há 4 coisas que você é obrigado a observar para este objeto com grande esforço e solicitação contínua. A primeira coisa é que ninguém mine as fundações da casa, a segunda, que ninguém ultrapasse a altura das paredes, a terceira, que ninguém derrube as paredes da casa, e a quarta, que nenhum inimigo entre pelas portas. Espiritualmente, meu senhor, esta parábola que vos escrevo por amor de Deus deve ser compreendida, e coloco como testemunho mesmo, Senhor, que vê os corações de todos. Por casa entendo teu corpo, que o Rei dos céus formou da terra. Por filha do Rei entendo tua alma, elevada em virtude do Altíssimo e colocada em teu corpo, pelo guardião, a razão humana, que guardará sua alma de acordo com a vontade do Rei eterno, para os fundamentos, a vontade boa, firme e estável, porque todas as boas obras devem ser construídas sobre ela, para que a alma se defenda perfeitamente. Quando a sua vontade estiver assim disposta, você não desejará viver para nada além de seguir a vontade de Deus e dar-lhe toda a honra possível, tanto em palavras como em atos, agradando durante a sua vida com o seu corpo, com os seus bens, e com todas as tuas forças para que possas devolver a tua alma ao seu Criador, livre de toda a impureza da carne. Com quanta vigilância deves guardar este fundamento, que é a tua vontade, através do seu guardião, que é a razão, para que ninguém o possa minar com as suas maquinações para prejudicar a alma. Por los que se empenham em socavar esse cimiento, entiendo a los que te dissem, Senhor meu,
queda-te siglar, casa-te com uma morrer de prendas, noble y rica, para gozar com tus hijos y com tu patrimônio, y no padecer la afliccione dia carne. Outros talvez lhe digam, se você quer ser clérigo, dedique-se às belas letras para ser chamado de educado. Se alguém quiser imbuí-lo de ideias semelhantes, faça seu custódio, que é a razão, responder imediatamente, que você prefere sofrer todas as tribulações da carne, do que perder a castidade, e que para a honra de Deus, defesa da fé católica, para fortalecer os bons, corrigir os que erram e ajudar a todos os que precisam de seus conselhos e doutrina, queres dedicar-te ao estudo da ciência, mas que você só aspira a ter para o mero sustento de seu corpo e os servos indispensáveis, nem deseja por vanglória ter algo supérfluo nesta vida. Deves dizer também que se a divina providência te coloca em alguma dignidade, queres arranjar tudo com prudência para o bem do próximo e para a honra de Deus. E assim o guardião, que é a razão, poderá expulsar aqueles que tentarem minar o fundamento. A razão também deve ser observada constante e cuidadosamente, para que ninguém ultrapasse a altura das paredes, pelas quais entendo o amor de Deus, que é a mais sublime de todas as virtudes. Bem, você tem que saber muito positivamente, que o diabo não quer nada mais do que pular aquele muro, pelo qual ele se esforça continuamente, tanto quanto pode, para que o amor do mundo e da carne supere o amor de Deus. Então, meu senhor, sempre que o amor do mundo tentar se colocar diante do amor de Deus em seu coração, coloque seu guardião na frente, que é a razão, que lhe diz que você prefere sofrer a aflição na alma e a morte no corpo, do que viver para provocar um Deus tão benigno à ira com palavras ou ações. Pelo contrário, que em nada você valorize sua própria vida, nem seus bens ou riquezas, nem a proteção de parentes ou amigos, desde que possa agradar inteiramente a Deus e honrá-lo em todas as coisas, e que você prefere submeter-se voluntariamente a todas as tribulações, em vez de causar a qualquer de seus vizinhos, grandes ou pequenos, qualquer injúria, escândalo ou aflição, mas quer amar a todos os seus próximos fraternalmente, segundo o mandamento do Senhor. Se você fez isso, você prova amar a Deus mais do que todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Então o guardião, que é a razão, pode descansar em segurança, porque nenhum rival de sua alma poderá cruzar a altura dos muros. Pelas paredes compreendo 4 alegrias da corte celestial, que todo homem deve desejar interiormente com meditação atenta. A primeira é desejar com fervor e de todo o coração ver o próprio Deus em sua glória eterna e aquelas riquezas indefectíveis, que nunca se afastam daquele que as alcançou. A segunda é querer incessantemente ouvir as vozes harmoniosas dos anjos, que infinitamente nem cansaço, louvar e adorar a Deus continuamente. A terceira é desejar louvar a Deus eternamente com todo o coração e com ardente desejo, como fazem os próprios anjos. A quarta é desfrutar no céu as eternas consolações dos anjos e dos santos almas. E aqui deve-se notar que, assim como o homem que está em casa, as paredes sempre o cercam onde quer que ele se volte, assim como todo aquele que, dia e noite, deseja com grande determinação essas 4 alegrias, que são, ver Deus em seu glória, ver os anjos louvando a Deus, louvar ao Senhor junto com eles e desfrutar de suas consolações, onde quer que ele se volte, e qualquer que seja o trabalho em que se envolva, ele sempre será preservado e ileso dentro de paredes firmes, de modo que, vivendo neste mundo entre os próprios anjos, pode-se dizer que ele desfruta dos tratos de Deus. Oh, quanto seu inimigo quer romper essas paredes, arrancar essas consolações internas de seu coração, inspirá-lo e enredá-lo em outras alegrias contrárias ao seu desejo, que podem prejudicar seriamente sua alma. Convém, então, que o guardião, que é a razão, observe com muita cautela os 2 caminhos pelos quais o inimigo costuma vir. A primeira é a audição, a segunda é a visão. Vem pelo ouvido, incutindo no coração os deleites das canções profanas e de vários instrumentos soando baixinho e de conversas inúteis e em louvor à sua própria pessoa, pelo que,
Quando um homem se exalta pelo orgulho, o mesmo se afasta dele. Jesus Cristo, o guardião, que é a razão, deve opor-se a tal deleite e dizer, assim como o diabo abomina toda a humildade que o Espírito Santo inspira nos corações dos homens, assim também, com a ajuda de Deus, abomino toda pompa e arrogância. Mundo, que com sua inspiração pestilenta infunde nos corações o espírito maligno, também à vista, como pelo segundo caminho, o inimigo costuma empreender a travessia das referidas muralhas, levando consigo muitos instrumentos, como todos os tipos de ricos metais dispostos em várias joias e formas, pedras preciosas, vestidos magníficos, palácios suntuosos, vilas, lagos, florestas, vinhas, e todos os tipos de bens altamente lucrativos. Se todas essas coisas são avidamente desejadas, desaparecem as mencionadas paredes, ou seja, as alegrias celestiais. Convém, portanto, que o zelador, que é a razão, antes que tais ideias agradem ou deleitem o coração, vá ao seu encontro com cuidado e diga, peito, onde não há necessidade de temer ladrões ou traças, e pela graça do Senhor, não ofenderei meu Deus desejando bens alheios. Pelas portas da referida casa entendo tudo o que é necessário ao corpo, que o próprio corpo não pode recusar, como comer, beber, dormir ficar acordado, e às vezes até regozijar-se e afligir. Conviene, pois, que é o custódio, é o qual la razone, cuide com solicitude estas puertas, a saber, lo necessário ao corpo, y que com temor de Deus se oponga a los inimigos sempre y prudentemente, a fim de que não entrenhem a alma. Mas da mesma forma que ao comer e beber deve-se tomar cuidado para que o inimigo não entre por excesso, o que torna o corpo preguiçoso para servir a Deus, igualmente deve-se tomar cuidado, não por excesso de abstinência, que impede o corpo de fazer algo certo, o inimigo tem entrada. O zelador também adverte, que é a razão, para que para a honra e valor mundanos dos homens, esteja você sozinho com sua família, ou quando você tem convidados, há muitas iguarias suculentas, mas que você atenda a cada um por amor de Deus, excluindo os muitos excessivamente delicados pratos. O zelador, ou seja, a razão, deve também considerar com cuidado e vigilância, que assim como a comida e a bebida devem ser ingeridas com moderação, o sono deve ser moderado da mesma forma, de modo que o corpo esteja bem disposto e leve para ser usado em honra de Deus, todo o tempo do velório seja utilmente investido nos ofícios divinos e no trabalho honesto, sem sentir o peso do sono. Mas se ocorrer algum embaraço ou ressentimento, o guardião, isto é, a razão, unido ao seu companheiro, que é o temor de Deus, deve vir imediatamente, para que por raiva ou impaciência você não venha carecer da graça divina e provoque gravemente contra você a Deus. E se o seu coração se enche de alguma consolação ou alegria, o mesmo guardião, que é a razão, deve imprimir em seu coração mais fortemente o temor de Deus, com o qual, auxiliando a graça de Jesus Cristo, ela moderará essa consolação ou alegria, de acordo com é mais conveniente para você. Adição: quando Santa Brígida estava em Nápoles, segredos muito ocultos do coração lhe foram revelados, assim como várias coisas admiráveis que aconteceriam ao ilustre jovem aludido nesta revelação, que era Eusario, filho da condessa de Ariano, e que mais tarde se tornou cardeal. Ciente de tais revelações, o jovem se encheu de espanto e se converteu a uma vida melhor. O Senhor ordena a Santa Brígida que não troque de roupa por medo dos sarracenos, mas que se renda à vontade deles. Capítulo 7. Alguns aconselharam Santa Brígida a trocar de roupa por causa dos sarracenos e tornar o rosto negro, e sobre isso Jesus Cristo lhe diz: o que é que eles te aconselharam? Não é que você veste seus vestidos e escurece seu rosto? Eu, Deus, que te governa, sou talvez como alguém que ignora o futuro, ou como alguém que é impotente, que tem medo de tudo. De maneira nenhuma. Eu sou a própria sabedoria, o próprio poder, e tudo previ e tudo posso. Portanto, não troque suas roupas ou seu rosto, e me dê sua vontade. Eu,
que mantive Sara pura nas mãos daqueles que a mantiveram cativa, manterei você tanto no mar quanto na terra, e cuidarei de você de acordo com suas necessidades. Desde a queda de Adão estão em oposição, Deus, para que o homem faça a vontade divina, e o diabo, para que siga seus desejos diabólicos. Capítulo 8. Eu sou o Deus Criador de todas as coisas, diz o Senhor ao Santo. Dei o livre-arbítrio aos anjos e aos homens, para que aqueles que quisessem fazer a minha vontade ficassem comigo eternamente, e àqueles que acreditassem de outra forma fossem separados de mim, e por isso alguns anjos se tornaram demônios, porque não quiseram me amar nem me obedecer. Depois que criei o homem, o diabo, vendo o amor que eu tinha por este homem, não só se tornou meu inimigo, mas também fez guerra contra mim, incitando Adão a desobedecer aos meus mandamentos. Depois pela minha justiça e permitindo, e o diabo prevaleceu, e desde então nós e o diabo discordamos e estamos em oposição, porque eu quero que o homem viva para fazer a minha vontade, e o diabo insiste que o homem siga seus desejos diabólicos. Assim, a partir do momento que com o sangue do meu coração abri o céu, o diabo foi privado da justiça que parecia ter, e as almas que eram dignas foram salvas e livres. Então a lei também foi estabelecida, para que fosse muito fácil para o homem seguir a mim, seu Deus, para alcançar a coroa perpétua, mas se ele seguir os desejos do diabo, ele sofrerá o castigo eterno. É assim que eu e o diabo lutamos, procurando almas como maridos para suas esposas. Desejo que as almas lhes deem alegria e honra eternas, e o diabo quer que lhes deem horror e tormento eternos. Sentença favorável dada por Jesus Cristo a Carlos, filho de Santa Brígida, por quem seu anjo da guarda e a Santíssima Virgem advogou no juízo de Deus, e contra quem o diabo fez acusações gravíssimas. Leia com devoção. Capítulo 9. Vou mostrar-te, diz a Santíssima Virgem a Santa Brígida, o que fiz com a alma do teu filho Carlos quando saiu do corpo. Filho, que faz uma mulher ao socorrer outra que está em trabalho de parto, que ela ajude para que ela não morra no parto nem a criança se afogue ao nascer, também cuide para que os inimigos da criança que existem não possam matar a criança da mesma forma lar. Eu agi da mesma forma, pois ele estava com seu filho Carlos desde antes de falecer, para que ele não tivesse amor carnal em sua memória, para que por ele pensasse ou falasse algo contrário a Deus, nem omitisse algo agradando ao Senhor, nem, em detrimento de sua alma, de modo algum desejaria fazer algo que pudesse ser contrário à vontade divina. Eu também o ajudei no difícil processo de deixar seu corpo, para que ele não sofresse uma dor tão grave quando morresse. Eu também guardei sua alma de tal maneira de seus inimigos mortais, isto é, dos demônios, que nenhum deles poderia tocá-la, mas assim que ela deixou seu corpo, eu a recebi sob minha custódia e defesa, de tal forma que instantaneamente ela fugiu e retirou a grande multidão de demônios, que por sua malícia desejavam engoli-la e atormentá-la eternamente. Mas como, após a morte de seu filho Carlos, sua alma foi julgada, será totalmente revelado a você quando me agradar. Segunda revelação sobre o mesmo assunto. Poucos dias depois, a Santíssima Virgem apareceu a Santa Brígida, que estava em vigília em oração, e lhe disse, pela bondade de Deus, é lícito que você veja e ouça como se deu o julgamento da referida alma, e o que então aconteceu em um momento diante da majestade incompreensível de Deus, será cuidadosamente manifestado a você com intervalos e semelhanças corporais, para que seu entendimento possa compreendê-lo. Naquela mesma hora, Santa Brígida, arrebatada em espírito, encontrou-se em um grande e belo palácio e viu Nosso Senhor Jesus Cristo sentado em um trono como imperador coroado, acompanhado por um exército de infinito número de anjos e santos, e em seguida para ela se viu para sua Mãe Digníssima, que estava de pé e prestando muita atenção ao julgamento em questão. Diante do juiz havia também uma certa alma que estava com muito medo e terror, nua como uma criança recém-nascida e quase totalmente cega, de modo que não via nada em sua consciência,
embora entendesse o que foi dito e feito no palácio. Ao lado direito do juiz e ao lado da alma estava um anjo, e à esquerda um demônio, mas nenhum deles sentiu ou tocou a alma. Então o demônio quebrou o silêncio e disse: Ei, poderoso juiz! Eu reclamo em sua presença que uma mulher que é ao mesmo tempo minha senhora é sua mãe, e a quem você tanto ama, que você a fez poderosa no céu e na terra, e sobre nós demônios infernais, cometeu uma injustiça com esta alma que está presente. Porque de acordo com a justiça, assim que aquela alma deixou o corpo, eu deveria tê-la apreendido e apresentá-la diante de seu julgamento em minha companhia. Mas justo juiz, aquela mulher, sua mãe, tomando-a nas mãos quase antes de deixar o corpo do homem, apresentou ao seu julgamento protegida por sua robusta tutela. Então a Virgem Maria, Mãe de Deus, respondeu: ouça a minha resposta, inimiga de todo bem, quando você foi criado, você sabia que a justiça que existia em Deus desde a eternidade e sem princípio, você também teve o livre-arbítrio para fazer o que mais lhe agradava, e embora tenha escolhido odiar a Deus em vez de amá-lo, isso não significa que você não deixe de entender bem o que deve ser feito de acordo com a justiça. Eu lhe digo, então, que cabia a mim e não a você apresentar esta alma diante de Deus, o verdadeiro juiz, porque enquanto esta alma estava no corpo, ela me amou muito, reconsiderando muitas vezes em sua mente que Deus se dignou me escolher para sua mãe, e quis me exaltar em um grau sublime acima de todas as coisas criadas, e por isso aquela alma começou a amar a Deus com tanto amor, que em seu coração ela disse assim: estou tão feliz que Deus ama a Virgem Maria sua mãe acima de todas as coisas, que não há criatura no mundo nem prazer corporal que recebi em troca dessa alegria, e até a preferiria a todas as delícias da terra, e se fosse possível que no menor ápice pudesse descer da dignidade em que é colocado por Deus, em troca de não ser assim, portanto, infinitas ações de graça e eterna glória sejam dadas a Deus, por essa bendita graça e imensa glória que deu a sua digníssima mãe. Veja agora, ó demônio, com que vontade este morreu, e o que você acha? Se foi mais justo do que antes do julgamento de Deus sua alma estava sob minha custódia, ou caiu em suas mãos para que você a atormentasse sem piedade? E o demônio respondeu: não tenho nenhum direito, para que antes do julgamento essa alma que te ama mais do que ela caia em minhas mãos. Mas, embora estritamente falando, você lhe deu graça antes do julgamento, no entanto, suas obras a condenarão a ser punida por minhas mãos. E agora, ó temível rainha, eu te pergunto, por que, antes de deixar a alma, você expulsou todos nós da presença de seu corpo, de tal forma que nenhum de nós poderia causar-lhe qualquer terror, ou incutir o menor medo nela? Fiz isso, respondeu a Virgem Maria, por causa desse amor ardente que ela tinha pelo meu corpo, e por essa alegria que eu sentia, porque eu era mãe de Deus. Portanto, obtive de meu filho a graça de que nenhum espírito maligno se aproximasse dele, onde quer que estivesse, e mesmo onde está agora. Então o diabo falou com o juiz e lhe disse: eu sei que você é o mesmo poder e justiça, e que você não faz injustiça ao diabo mais do que ao anjo. Conceda-me esta alma, porque na sabedoria que eu tinha quando me criaste, escrevi todos os seus pecados, e os guardei na malícia que eu tinha, quando caí do céu. Porque quando esta alma chegou ao uso da razão e compreendeu plenamente que o que estava fazendo era um pecado, sua própria vontade a impeliu mais a viver no meio da soberba do mundo e dos prazeres da carne, do que resistir a esses vícios. Ao que o anjo bom respondeu: assim que a mãe soube que sua vontade era inclinada ao pecado, ela o ajudou com obras de misericórdia com longas orações, para que Deus não se afastasse dele e se dignasse a ter pena dele. Por essas obras de sua mãe, ela alcançou o temor de Deus, de modo que sempre que caía em pecado, ela imediatamente se apressava em confessar. Convém-me referir aos seus pecados, disse o demônio. E querendo começar, ela imediatamente começou a reclamar:
a gritar e escrutinar diligentemente em sua cabeça e em outros membros o que ele achava que tinha, e todo trêmulo e muito perturbado ele disse: infelizmente, como perdi meu longo trabalho. Pois não apenas o texto foi esquecido e desapareceu, mas toda a matéria, na qual todos os seus pecados foram escritos, também foi queimada. Matéria significa os tempos em que ela pecou, dos quais não me lembro melhor do que os pecados neles escritos. E o anjo respondeu: isso foi feito pelas lágrimas, longos trabalhos e muitas orações de sua mãe, para que, Deus compadecendo-se daquelas orações, concedeu ao filho a graça de que por cada pecado que havia cometido, ele chegasse à contrição, fazendo uma confissão humilde com amor a Deus, e por isso esses pecados são esquecidos e apagados de sua memória. Ao que o demônio respondeu, alegando ter ainda um saco cheio daquelas escrituras com as quais o referido senhor havia proposto emendar seus pecados, mas não o fez. Portanto, acrescentou o demônio, tenho a precisão de atormentá-lo até que os pecados que este senhor não teve o cuidado de emendar em sua vida fossem satisfeitos com a pena. E o anjo respondeu: abra o saco e peça o julgamento desses pecados, pelos quais você deve punir esta alma. Dito isso, o demônio começou a gritar como um louco e a dizer: eles me despojaram de meu próprio poder, porque não apenas me tiraram o saco, mas também o que estava contido nele. Este saco era a preguiça, em que eu coloquei todas as razões pelas quais eu deveria puni-lo, porque por preguiça ele omitiu muitas boas obras. E o anjo respondeu: as lágrimas de sua mãe te despojaram, e quebraram o saco destruíram o que estava escrito, tão agradáveis a Deus eram essas lágrimas. E o demônio disse: ainda tenho algo aqui para apresentar, que são seus pecados veniais. Ao que o anjo respondeu: ela pretendia deixar seu país, deixar bens e amigos e visitar os lugares santos com muitas tarefas, e ele cumpriu isso, preparando-se de tal maneira que a Santa Igreja lhe concedeu uma indulgência, porque pela emenda ele queria aplacar Deus, seu Criador. Consequentemente, todas aquelas causas que você disse ter escrito foram perdoadas. Devo ainda castigá-lo, respondeu o demônio, por todos os pecados veniais que cometeu e não apagou com indulgências, são muitos milhares, e tenho todos eles escritos em minha língua. E o anjo disse: mostre a sua língua e mostre o que está escrito. Com vozes altas e gritos e como um louco disse o diabo: ai de mim, não preciso dizer uma palavra, porque arrancaram minha língua pela raiz. Sua mãe fez isso com suas orações e trabalho contínuos, disse o anjo, porque de todo o coração ela amava a alma de seu filho. Pela caridade que a mãe tinha, era vontade de Deus que a alma sofresse e perdoasse todos os pecados veniais que havia cometido desde a infância. É por isso que sua língua parece desprovida de força. E o demônio respondeu: ainda tenho uma coisa guardada em meu coração que ninguém pode destruir, e é que ela adquiriu algo com injustiça, sem ter o cuidado de devolver. Por tudo isso, disse o anjo, ele satisfez sua mãe com esmolas, orações e obras de misericórdia, de modo que o rigor da justiça se inclinava para a misericórdia, e Deus deu ao filho a firme resolução de satisfazer completamente com os seus bens e serviços limitados, segundo seus meios, a todos aqueles de quem ele injustamente tirou alguma coisa. O Senhor aceitou esse propósito como se fosse trabalho, pois o filho não poderia viver mais. Agora seus herdeiros devem satisfazer como podem. Se eu não tiver o poder de puni-lo por seus pecados, disse o diabo, terei que puni-lo, porque não praticou boas ações e virtudes, quando, segundo sua natureza, tinha pleno uso da razão e um corpo são. Pois as virtudes e as boas obras são os tesouros que ele deve levar consigo para aquele reino, que é o glorioso reino de Deus. Deixe-me, portanto, compensar com penalidades pelo que ele faltou em ações virtuosas. E o anjo respondeu: está escrito que a quem pedir se dará, e a quem bater com perseverança se abrirá. Ei você, inimigo! Com súplicas a Deus e com obras de piedade,
Sua mãe batia constantemente em seu favor a porta da misericórdia por mais de 30 anos, derramando milhares de lágrimas, para que Deus se dignasse enviar o Espírito Santo ao coração do filho, de modo que voluntariamente ofereceu seus bens, seu corpo e sua alma, ao serviço do Senhor. E assim o Senhor concedeu, pois este cavalheiro tornou-se tão fervoroso que não queria viver, mas fazer a vontade de Deus. O Senhor, rezando longamente, infundiu em seu coração o fruto bendito, a bem-aventurada Virgem, Mãe de Deus, deu-lhe com sua virtude o que lhe faltava de armas espirituais e vestimentas correspondentes aos cavaleiros que devem entrar no céu para aparecer ao Imperador Supremo, e também os santos da corte celestial, a quem ele amou enquanto viveu, acrescentaram-lhe algum consolo com seus méritos. Desta forma ele estava juntando um tesouro, como aqueles peregrinos que diariamente trocam bens perecíveis por riquezas eternas, e por tê-lo feito, alcançará alegria e honra perpétuas, sobretudo pelo desejo ardente que tinha de ir em peregrinação à cidade santa de Jerusalém, por ter desejado muito expor sua vida lutando voluntariamente, para submeter o Santo Terra ao domínio dos cristãos, para que o glorioso sepulcro do Senhor seja respeitado com a devida reverência, mas tudo isso desde que este cavalheiro estivesse em condições de empreender tal empreitada. Portanto, você, demônio, não tem justiça para compensar o que ele pessoalmente não realizou. E o demônio respondeu: a coroa ainda está faltando. Bem, se eu pudesse inventar algo em seu detrimento, ficaria feliz em fazê-lo. É muito certo, disse o anjo, que todos os que vencem a si mesmos, arrependendo-se verdadeiramente de seus pecados e conformando-se voluntariamente à vontade divina, e amando a Deus de todo o coração, alcançarão a graça do Senhor. Este mesmo Senhor quer dar-lhes também uma parte da coroa triunfal do seu bendito corpo feito homem, desde que sejam purgados segundo a recta justiça. Portanto, ó diabo, não é de modo algum seu fazer qualquer coisa por sua coroa. Ao ouvir isso, o demônio deu rugidos impacientes e disse: ai de mim, eles tiraram toda a minha memória. Já não me lembro como aquele cavalheiro seguiu a minha vontade, e o mais estranho é que até esqueci o nome que teve em vida. Você sabe, respondeu o anjo, que agora no céu ele é chamado de filho das lágrimas. Então o demônio disse em voz alta: que maldita é sua mãe suja, que tinha uma barriga tão enorme, que continha tanta água e tudo estava cheio de humores de lágrimas. Maldita seja por mim e por toda a minha companhia. E o anjo respondeu: a tua maldição é a honra de Deus e a bênção de todos os seus amigos. Então Jesus Cristo, o juiz, falou e disse: afaste-se, seu demônio inimigo. Então ele disse à alma: venha você, meu escolhido. Imediatamente o demônio fugiu. E vendo isso, Santa Brígida disse: ó virtude eterna e incompreensível, tu que és o mesmo Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Você infunde os corações com todos os bons pensamentos, orações e lágrimas, você esconde seus dons generosos, distribuindo com eles eternamente os prêmios da glória. Deseja-se, então, honra, homenagem e ação de graças, por todas as coisas que você criou. Ó meu Deus, mais doce! Você é mais querido para mim, e muito mais querido para mim, do que meu corpo e minha alma. Então o anjo também disse ao santo: você deve saber que Deus não lhe mostrou esta visão apenas para sua consolação, mas também para que os amigos de Deus entendam o quanto o Senhor se digna fazer pelas orações, lágrimas e obras de seus amigos, que caridosamente oram trabalham pelos outros com perseverança e boa vontade. Você deve saber também que este seu filho não teria alcançado tal graça, mas porque desde a infância ele teve o desejo de amar a Deus e seus amigos, e se emendar de boa vontade, quando caiu em pecado. Nesta revelação notável, Jesus Cristo ameaça os habitantes de Chipre com penas muito sérias, se não obedecerem às advertências que ele lhes deu. Capítulo 10. Aconteceu a certa pessoa que estava acordada e orando que, suspensa em êxtase de contemplação,
viu-se arrebatada em espírito para um palácio de incompreensível grandeza e inexplicável beleza. Nosso Senhor Jesus Cristo também parecia estar sentado entre seus santos em uma poltrona de majestade imperial, e abrindo sua boca bendita, disse o seguinte: Eu sou o mesmo amor supremo, porque tudo o que fiz desde a eternidade, eu o fiz por amor, e da mesma forma tudo o que faço e tenho que fazer, tudo emana do meu amor. Porque o amor está agora em mim tão incompreensível e intenso como era no momento da minha paixão, quando com a minha morte por amor excessivo libertei do inferno todos os eleitos que eram dignos deste amor e liberdade, e se ainda me fosse possível morrer tantas vezes quantas almas há no inferno, de modo que por cada uma delas eu sofresse uma morte igual à que sofri, então por todas elas, meu corpo ainda estaria preparado para sofrer tudo isso, com vontade alegre e com o amor mais perfeito. Mas já é impossível que meu corpo morra novamente, nem sofra qualquer dor ou tribulação. Da mesma forma, é impossível para qualquer alma que foi condenada no inferno sair de lá, nem desfrutar do júbilo celestial que meus santos e eleitos desfrutam com a visão do meu corpo glorioso, mas sofrerão com a morte eterna as penas do inferno, por não terem querido gozar do benefício da minha morte e paixão, nem quiseram seguir a minha vontade, enquanto viveram no mundo. Além disso, como ninguém é o juiz das ofensas cometidas contra mim, senão eu mesmo, e por isso mesmo o amor que sempre tive pelos homens clama a minha justiça, cabe a esta mesma justiça decidir o assunto de acordo com minha vontade. Eu reclamo agora dos habitantes do reino de Chipre, como se fossem um só homem. Mas não reclamo dos meus amigos que moram lá, que me amam de todo o coração e seguem minha vontade em tudo, mas em tom de queixa falo como uma só pessoa a todos aqueles que me desprezam, que sempre se opõem à minha vontade e que são meus próprios inimigos, e, portanto, começo agora a falar com todos eles, como se fossem um povo de Chipre, meu inimigo. Ouça com atenção e preste atenção ao que eu digo a você. Eu te amei como o pai de seu único filho, a quem ele deseja exaltar a maior honra. Eu lhe dei uma terra na qual você tinha em abundância tudo o que é necessário para o sustento de seu corpo. Enviei-te o calor e a luz do Espírito Santo, para que compreendas a reta fé cristã a que te entregaste fielmente, assim como humildemente te submeteste às sagradas constituições e à obediência da Santa Igreja. Eu também te coloquei em um lugar muito apropriado para o bom servo, pois está entre meus inimigos, para que por seu trabalho na terra pela luta corporal das batalhas você possa alcançar uma coroa mais preciosa em meu reino celestial. Também te carreguei por muito tempo em meu coração, isto é, no amor de minha divindade, e como pupila de meu olho te guardei em todas as suas aflições e adversidades. Enquanto você observava meus preceitos e guardava fielmente a obediência e as constituições da Santa Igreja, positivamente infinitas almas do reino de Chipre foram para meu reino celestial, para desfrutar perenemente a glória eterna comigo. Mas porque agora fazes a tua vontade e tudo o que agrada ao teu coração, sem temer a mim que sou o teu juiz, nem me amar a mim que sou o teu Criador, que também te redimiu com a mais dura morte, e me lançaste da tua boca como uma coisa sem gosto e fétida, e porque você também colocou o diabo ao lado de sua alma no quarto de seu coração, e você me expulsou de lá como um ladrão e você não tem vergonha de pecar aos meus olhos, agindo como irracional animais seguindo seu instinto, por isso, é digno de justiça e justa sentença que você seja expulso do meio de meus amigos e colocado perpetuamente no inferno no meio de meus inimigos. E você deve saber positivamente que meu Pai que está em mim, e eu nele, e o Espírito Santo em ambos, testificam que nada além da verdade jamais saiu de meus lábios, pelo qual você deve saber verdadeiramente que todo aquele que está disposto como você está agora, e não quer se emendar, sua alma seguirá o mesmo caminho que Lúcifer foi por causa de seu orgulho, e Judas que me vendeu por ganância, e Zambriá que Fines matou por sua luxúria, porque pecou com uma mulher contra o meu preceito e, portanto, depois de sua morte, sua alma foi condenada ao inferno. Portanto, anúncio a você, povo de Chipre,
que se você não quiser corrigir e corrigir a si mesmo, destruirei sua raça e descendência em todo o reino de tal maneira que não perdoarei pobres nem ricos, e acabarei sua linhagem de tal forma que em pouco tempo sua memória será apagada do coração dos homens, como se você nunca tivesse existido neste mundo. Mais tarde será minha vontade plantar neste reino de Chipre novas plantas que cumpram os meus preceitos e me amem de todo o coração. Mas você tem que ter certeza de que qualquer um de vocês que quiser corrigir e humildemente se voltar para mim, eu sairei ao seu encontro com alegria, carregando-o nos ombros como um bom pastor e colocando-o de volta em meu rebanho. Pelos meus ombros. Compreendo que aquele que se emendar será participante do benefício da minha paixão e morte, que sofri em meu corpo e em meus ombros, e compartilhará comigo a eterna consolação no reino dos céus. Você também deve saber que vocês, meus inimigos que vivem naquele reino, não eram dignos de receber esta visão ou revelação divina minha. Mas há no mesmo reino vários amigos meus, que me servem fielmente e me amam de todo o coração, e me comoveram com suas penitências, lágrimas e orações, para que por esta minha revelação eu vos fizesse entender a sepultura perigo de suas vidas, almas, porque a alguns desses meus amigos manifestei de maneira divina as inúmeras almas do dito reino de Chipre que estão excluídas da glória celestial eternamente condenadas à morte do inferno. Dirijo todas as palavras que pronunciei àqueles cristãos latinos sujeitos à obediência da Igreja de Roma, que me prometeram no batismo a reta fé católica romana e se afastaram de mim com obras contrárias aos meus mandatos. Mas os gregos que sabem que convém a todos os cristãos ter apenas uma fé cristã católica e obedecer a uma só igreja, que é a de Roma, e ter como seu superior como pastor espiritual um único vigário geral meu no mundo, que é o sumo pontífice romano, e apesar de tudo eles não querem se submeter espiritualmente, nem se submeter humildemente à igreja de Roma e ao meu vigário, por causa de seu obstinado orgulho, sua ambição, sua luxúria, ou por qualquer outra razão mundana, eles são indignos de alcançar após sua morte meu perdão e misericórdia. Mas outros gregos que a desejariam muito mais, não podem ter conhecimento da fé católica romana e, no entanto, se a conhecessem pudessem, a abraçariam com fervor e boa vontade, e humildemente se submeteriam à Igreja de Roma e, além disso, de acordo com suas consciências no estado e fé em questão, eles se abstêm do pecado e vivem piedosamente. Minha misericórdia é devida a estes, quando eles são chamados ao meu julgamento. Que os gregos também entendam que seu império e reinos ou domínios nunca estarão seguros ou em paz pacífica, mas sempre viverão sujeitos a seus inimigos, de quem receberão continuamente danos muito graves e misérias muito prolongadas, até que com verdadeira humildade e amor de Deus submetam-se fervorosamente à Igreja e à fé de Roma, conformando-se em um todo com as sagradas constituições e ritos da mesma Igreja. Depois de ver e ouvir essas coisas em espírito da maneira que foi mencionada, a visão desapareceu e a pessoa mencionada permaneceu orando, suspensa com grande medo e admiração. Jesus Cristo elogia a religião dos franciscanos. Capítulo 11. Infinita ação de graças e homenagem, honra e louvor sejam dados a Deus em seu poder e eterna majestade, que é um Deus em três pessoas, cuja imensa bondade se agradou que sua digna humanidade falou a uma pessoa que estava em oração, e lhe disse assim: ouça, você, a quem é dado ouvir e ver espiritualmente, guarde estas minhas palavras cuidadosamente em sua memória. Houve um homem chamado Francisco, que, quando se afastou do orgulho e da ambição do mundo e do prazer vicioso da carne para empreender a vida espiritual de perfeição e penitência, obteve verdadeira contrição por todos os seus pecados e um desejo perfeito de emendar-se, dizendo: nada há no mundo que eu não queira deixar de bom grado por amor e honra de meu Senhor Jesus Cristo, nem há nada tão difícil nesta vida, que eu não queira sofrer voluntariamente por amor a Ele, trabalhando por sua honra tanto quanto posso de acordo com minhas forças de corpo e alma, e para quantos posso, quero também incentivá-los a fazer o mesmo,
e dar-lhes ânimo, para que de todo o coração amem a Deus sobre todas as coisas. A regra que meu amigo Francisco começou a observar não foi ditada ou composta por sua compreensão e prudência humana, mas por mim, conforme minha vontade, de modo que cada palavra nela escrita fosse inspirada por meu espírito, e então ele mesmo apresentou e comunicou para outros que governam. O mesmo acontece com as outras regras que outros amigos meus estabeleceram, e as guardaram e observaram, as ensinaram com cuidado e as propagaram a outros, que não foram ditadas ou compostas por seu entendimento e sabedoria humana, mas por inspiração. O próprio Espírito Santo, revelação muito terna em que a Virgem Maria descreve a Santa Brígida o nascimento de seu divino Filho em Belém. Capítulo 12. Eu estava em Belém, diz o santo, ao lado da manjedoura do Senhor, e vi uma virgem grávida muito bonita, vestida com um manto branco uma túnica fina, que estava prestes a dar à luz. Estava com ela um velho muito íntegro, e os dois tinham um boi e um jumento, que depois de entrar na caverna, aquele velho os amarrou na manjedoura, e saiu e trouxe para a virgem uma corrente acesa, prendeu-a na parede e saiu. Para não estar presente na entrega, a virgem tirou os sapatos, tirou o manto branco com o qual estava coberta e o véu que usava na cabeça, e os colocou ao seu lado, deixando apenas a túnica e os cabelos pendurados nas costas, lindos como ouro. Imediatamente tirou 2 panos de linho e outros 2 panos de lã muito limpos e finos, que trazia consigo para embrulhar o menino que havia de nascer, e tirou do pano outros 2 panos para cobrir abrigar a cabeça do menino, e colocou-os todos ao seu lado para aproveitar-se deles no devido tempo. Tudo foi preparado desta forma, quando a Virgem se ajoelhou com grande reverência e começou a rezar de costas para a manjedoura e com o rosto erguido para o céu em direção ao leste. Mãos levantadas e olhos fixos no céu, ela se viu suspensa no êxtase da contemplação e intoxicada pela doçura divina, e enquanto a Virgem rezava, vi mover-se aquela que estava em seu ventre, e em um piscar de olhos deu à luz seu filho, de quem veio uma luz e esplendor tão inefável que não pode ser comparado ao sol. Nem mesmo a luz que o velho havia colocado dava luz, porque aquele esplendor divino obscurecia completamente o esplendor material de todas as outras luzes. Imediatamente vi aquele menino glorioso que estava na terra nu e muito resplandecente, cuja carne era muito limpa e sem a mínima sujeira. Então ouvi também os cantos dos anjos de admirável suavidade e grande doçura. Assim, a Virgem soube que o Salvador havia nascido, e imediatamente abaixou a cabeça e, juntando as mãos, adorou o menino com todo decoro e reverência, e disse: Bem-vindo a ti, meu Deus, meu Senhor e meu Filho. Então o menino, chorando e trêmulo com o frio e com a dureza do pavimento onde estava, mexeu-se um pouco e estendeu os bracinhos, tentando encontrar refrigério e amparo da mãe, que logo o tomou nas mãos e o abraçou contra ela, seu peito, e com sua bochecha e peito ela o aqueceu com suprema e terna compaixão, e sentada no chão, colocou o filho no colo e começou a envolvê-lo cuidadosamente, primeiro nos panos de linho, depois nos de lã, e segurando o corpinho, pernas e braços com a faixa, que foi costurada em 4 partes no pano de lã que ficou por cima. Colocou então a cabeça do menino e deixou-os amarrados com aqueles 2 panos de linho que carregava para isso. Afinal, o velho entrou e, prostrando-se no chão diante do menino, adorou-o de joelhos e chorou de alegria. A cor da Virgem não mudou durante o parto, nem ela sentiu nenhuma doença, nem lhe faltou força corporal, como geralmente acontece com outras mulheres, mas ela permaneceu embriagada de amor, e neste êxtase deleitoso ela permaneceu, sem se dar conta, no mesmo estado de conformação de seu corpo, em que estava antes de levar em seu seio puríssimo filho recém-nascido. A Virgem levantou-se imediatamente, carregando o menino nos braços, e ambos, isto é, ela e José, colocaram-no na manjedoura e, ajoelhados, o adoraram com imensa alegria. Alegria. Revelação também feita em Belém aos santos sobre o próprio nascimento do Senhor. Capítulo 13. Pela segunda vez,
A Virgem Maria apareceu-me mais tarde no mesmo lugar, e disse-me: minha filha, há muito te prometi em Roma que te mostraria aqui como foi o meu nascimento. E embora eu tenha lhe mostrado algo sobre o mesmo assunto em Nápoles, isto é, como eu estava quando dei à luz meu filho, você deve, no entanto, tomar como certo que eu estava, como você viu agora, de joelhos e orando sozinho no celeiro. Então eu o dei à luz com tanta alegria e alegria de minha alma, que quando ele deixou o meu corpo eu não senti desconforto ou dor. E quando Joseph viu isso, maravilhou-se com grande alegria e felicidade, e como a grande multidão de pessoas que vieram a Belém estava ocupada a se distribuindo, eles atenderam apenas a isso, e as maravilhas de Deus não puderam ser divulgadas entre eles. Mas você deve estar certo de que, mesmo quando alguns homens maus, de acordo com seus sentimentos humanos, insistem em afirmar que meu filho nasceu da maneira comum, a verdade, sem a menor dúvida, é que ele nasceu como agora lhe disse, e como você acabou de ver. A história muito doce do nascimento do Salvador, e como os pastores a adoravam, continua. Capítulo 14. Também vi no mesmo lugar, de Santa Brígida, enquanto a Virgem Maria e São José estavam na manjedoura adorando o menino, que os pastores vinham ver e adorar o recém-nascido. E, vendo-o, imediatamente o adoraram com grande alegria e reverência, e depois voltaram louvando e glorificando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido. Siga a mesma doce história com a adoração dos reis. Capítulo 15. A própria mãe do Senhor também me disse: você deve saber, minha filha, que quando os 3 reis magos vieram à manjedoura para adorar meu filho, eu já sabia de antemão de sua vinda, e quando eles entraram e o adoraram, meu filho pulou de alegria, e com essa alegria ele tinha o semblante mais alegre. Eu também estava muito feliz e alegrei em minha alma pela admirável alegria de alegria, observando todas as palavras e ações, e guardando e meditando sobre elas em meu coração. A Santíssima Virgem diz a Santa Brígida quão humildes foram a Senhora e o seu divino Filho enquanto viveram na terra, e digna-se acrescentar que não são menos humildes e pacíficos agora que estão no céu. É uma revelação que enche a alma de conforto e confiança. Capítulo 16. A mesma humildade, diz a Virgem ao Santo, que meu filho agora tem, sentado à direita de seu divino Pai, que tinha quando estava reclinado na manjedoura e estava entre 2 animais, e embora ele soubesse tudo de acordo com a divindade, ainda assim ele não falou nada de acordo com a humanidade. Da mesma forma, agora que está sentado à direita do Pai, ele ouve todos aqueles que com amor falam com ele, responde a eles por meio das inspirações do Espírito Santo, a alguns com palavras e pensamentos, para outros ele fala como se de boca em boca, de acordo com o prazer. Da mesma forma eu, sua mãe, sou agora tão humilde em meu corpo, que é sublimado acima de todas as coisas criadas, como fui quando me casei com José. No entanto, você deve saber com certeza que, antes de se casar comigo, José entendeu pelo Espírito Santo que eu havia oferecido minha virgindade a Deus e ser imaculada em pensamentos, palavras e ações, e ele se casou comigo com a intenção de me servir, tendo-me para uma dama mais do que para uma esposa. Eu também sabia positivamente através do Espírito Santo que minha virgindade perpétua permaneceria ilesa, embora pelo caráter oculto de Deus eu me casasse com um homem. Mas depois que dei meu consentimento ao mensageiro de Deus, quando José me viu grávida em virtude do Espírito Santo, ficou muito assustado, não porque suspeitasse de algo ruim de mim, mas lembrando-se das palavras dos profetas, que anunciavam que o Filho de Deus nasceria de uma virgem, considerou-se indigno de servir a tal mãe, até que o anjo lhe ordenou em sonho que não temesse, mas que me servisse com amor. Quanto às riquezas, José e eu não reservávamos nada, mas o necessário para a vida, em honra de Deus, e o resto demos por amor ao Senhor. Aproximando-se a hora do nascimento de meu filho, do qual eu tinha perfeito conhecimento, fui a Belém, como Deus havia ordenado, levando comigo um pano muito limpo de panos para meu filho, que ninguém nunca havia usado antes, e em que o envolvi,
quando nasceu de mim com tanta pureza. E embora desde a eternidade eu estivesse predestinado a me colocar no lugar e dignidade mais sublimes acima de todas as criaturas e acima de todos os homens, não obstante, devido à minha humildade, não desprezei preparar e servir o que era necessário para José e para mim. Também eu, filho, foi igualmente submetido a José e a mim. E como eu era humilde no mundo e conhecido apenas por Deus e José, da mesma forma agora sou humilde sentado no trono mais sublime, e pronto para apresentar a Deus as orações razoáveis de todos os fiéis. Mas a alguns respondo por inspirações divinas, e a outros falo de forma mais secreta, segundo a vontade de Deus. A Santíssima Virgem aparece a Santa Brígida e lhe fala de sua gloriosa Assunção. Capítulo 17. Estando eu no vale de Josapate, rezando junto ao túmulo da gloriosa Virgem Maria, a mesma Virgem me apareceu, resplandecendo com grande esplendor, e me disse: Ei filha, depois que meu filho subiu ao céu, vivi no mundo 15 anos e todo o tempo que há desde a festa da ascensão do meu filho até a minha morte, e então eu morri neste túmulo por alguns dias, e então fui levado para o céu com infinita honra e alegria. Mas as roupas com que fui sepultado ficaram neste sepulcro, e eu estava vestido com roupas como aquelas que meu filho e meu Senhor Jesus Cristo vestiram. Você também deve saber que no céu não há corpo humano, mas o corpo glorioso de meu filho e meu corpo. Voltem para a terra dos cristãos, mudem cada vez mais suas vidas e vivam com a maior modéstia e devoção, pois você já visitou estes lugares santos onde meu filho e eu fisicamente vivemos, morremos e fomos sepultados. Rezando o santo pelos habitantes da cidade de Inápolis, Deus queixa-se dos muitos pecados com que o ofendem, encoraja-os a corrigi-los e ameaça-os. Leia com muito pensamento. Capítulo 18. A uma pessoa que estava acordada orando, diz Santa Brígida, e dedicada à contemplação, enquanto estava em transe de elevação mental, Jesus Cristo lhe apareceu e disse: Ouve, a quem é dado ouvir e ver coisas espirituais, observe atentamente e guarde em sua memória o que você agora ouve e de minha parte você deve anunciar ao povo. Não diga essas coisas para adquirir honra ou elogio humano, nem às ruas por medo de insulto e desprezo humano, pois o que você está ouvindo agora não é manifestado a você somente por você, mas também pelas orações de meus amigos, porque vários amigos meus, escolhidos da cidade de Nápoles, me imploram há muitos anos de todo o coração, com súplicas e penitências em favor dos meus inimigos que moram na mesma cidade, para que eu lhes mostre alguma graça, através para que eles possam se afastar de suas corrupções e pecados e se restaurar de maneira saudável. Movido por tais súplicas, digo-lhe as seguintes palavras e, assim, ouça atentamente o que lhe falo. Eu sou o Criador de todas as coisas e Senhor, tanto dos demônios como de todos os anjos, e ninguém ficará livre do meu julgamento. O diabo pecou contra mim de 3 maneiras: com orgulho, com inveja e com arrogância, isto é, com o amor da própria vontade. Ele era tão arrogante que queria ser senhor de mim, para que eu estivesse sujeito a ele. Ele também me invejava tanto que, se fosse possível, ele teria morrido de boa vontade, para que pudesse ser o Senhor e sentar-se no meu trono. E ele também amava tanto a sua própria vontade, que nada se importava com a minha, desde que pudesse fazer a sua, e por isso caiu do céu, e de um anjo foi feito demônio nas profundezas do inferno. Mais tarde, vendo sua malícia e a grande inveja que tinha do homem, manifestei minha vontade e dei meus mandamentos aos homens, para que, cumprindo-os, eles pudessem me agradar e desagradar ao diabo. Mais tarde, pelo amor que sempre tenho pelos homens, vim ao mundo e me encarnei da Virgem, também lhes ensinei por mim mesmo com obras e palavras o caminho da salvação, e para lhes mostrar perfeita caridade e amor abri o céu para eles com o meu próprio sangue. Mas o que os homens que são meus inimigos fazem comigo agora? Desrespeitam totalmente meus preceitos, me expulsam de seus corações como um veneno abominável, também me cospem de suas bocas como uma coisa podre, e odeiam me ver como um leproso que cheira muito mal,
Mas eles abraçam o diabo e suas obras com todas as suas forças e imitam suas obras, introduzem-no em seus corações e com alegria felicidade fazem a vontade desse espírito maligno e seguem suas inspirações malignas. Consequentemente, por meu justo julgamento eles irão com o diabo para o inferno eternamente e sem fim, e por causa de seu orgulho eles sofrerão confusão e vergonha eterna, de tal maneira que anjos e demônios dirão deles, eles estão cheios de confusão ao máximo. Por causa de sua ganância insaciável, cada demônio do inferno os encherá com seu veneno mortal, para que nenhum lugar permaneça vazio em suas almas que não esteja cheio de veneno diabólico. E por causa da luxúria em que eles estão queimando como animais estúpidos, eles nunca serão admitidos para ver meu rosto, mas serão separados de mim e privados de seu prazer desordenado. Você também terá entendido que, embora todos os pecados mortais sejam muito graves, você deve saber, no entanto, que se cometem dois pecados que agora estou nomeando você, que trazem consigo outros pecados que parecem todos veniais, mas porque na intenção eles guiam os mortais, e porque as pessoas se deleitam neles com a vontade de perseverar, mesmo que os carreguem e os envolvam em mortais, eles se tornam mortais na intenção, e na cidade de Nápoles as pessoas cometem muitos outros crimes. Que agora eu não quero nomear você. O primeiro desses dois pecados é que os rostos da criatura humana racional são tingidos de várias cores, com as quais são pintados como imagens insensíveis e estátuas de ídolos, e parecem aos outros mais bonitos do que eu. O segundo pecado é que com as roupas desonestas que as pessoas usam, os corpos de homens e mulheres são desfigurados de seu estado natural, e eles fazem isso por arrogância e aparecem em seus corpos mais lascivos e bonitos do que eu, Deus, eu os criei, e para que aqueles que os veem assim sejam mais rapidamente provocados inflamados à concupiscência da carne. Estejam bem certos, então, que quantas vezes eles mancham seus rostos com cores, tantas vezes diminui alguma infusão do Espírito Santo, tantas outras vezes o diabo se aproxima deles mais de perto, e quantas vezes eles se enfeitam com roupas impróprias e desonestas, o mesmo número de vezes diminui o adorno da alma e aumenta o poder do demônio. Ó meus inimigos, que fazem tais coisas e cometem descaradamente outros pecados contrários à minha vontade, porque vocês se esqueceram de minha paixão e não veem em seus corações como eu estava nu, amarrado à coluna e cruelmente açoitado com açoites duros? Como eu estava nua e chorando na cruz, coberta de feridas e vestida de sangue? E quando você pinta e desfigura seus rostos, por que você não olha para o meu rosto como estava cheio de sangue? Nem você olha para os meus olhos como eles escureceram e estavam cobertos de sangue lágrimas, e minhas pálpebras lívidas. Porque você ainda não olha para minha boca, ou vê minhas orelhas e barbas como estavam descoloridas e banhadas no mesmo sangue, ou olha para meus outros membros cruelmente atormentados com várias dores? Não vês como por ti, ferido e morto, fui pendurado na cruz, onde escarnecido e desonrado por todos, sofri ultrajes, para que com tal memória e tendo a tua memória fixada nela, tu me amas, teu Deus, fugir deste destino dos laços do diabo, com o qual você está horrivelmente amarrado. E como todas essas coisas são esquecidas e desprezadas em seus olhos e em seus corações, vocês fazem como mulheres inflamadas, que amam apenas o prazer e o bem-estar de sua carne e não de seus filhos. Assim, você também, pois eu, Deus, vosso Criador e Redentor, visito a todos vós, tocando vossos corações com minha graça, porque amo todos vós. Mas quando em seu coração você sente alguma compunção ou algum chamado de inspiração, isto é, do meu espírito, ou quando você ouve minhas palavras, você forma algum bom propósito, a ponto de buscar o aborto espiritual, desculpar seus pecados, deleitar-se com eles e até mesmo querer perseverar criminalmente neles. Você faz, portanto, a vontade do diabo, você o introduz em seus corações, e assim, com desprezo, você me expulsa. Portanto, como já disse, darei minha sentença e primeiro mostrarei minha misericórdia.
Esta minha misericórdia é que não há inimigo meu que seja tão grande pecador que lhe seja negada a minha misericórdia, se a pedisse com um coração puro e humilde. Assim, 3 coisas meus inimigos devem fazer, se quiserem reconciliar-se com minha graça e amizade. A primeira é que se arrependam e tenham contrição de todo o coração por terem ofendido a mim, seu Criador e Redentor. A segunda coisa é uma confissão pura, fervorosa e humilde que eles devem fazer diante de um confessor, e assim reparar todos os seus pecados, fazendo penitência e satisfação de acordo com o conselho e julgamento do mesmo confessor. Então eu me aproximarei deles, e o diabo se afastará. A terceira coisa é que, depois de praticar as diligências anteriores com devoção e perfeito amor a Deus, recebam e tomem meu corpo. A todo aquele que assim se corrigir, sairei imediatamente ao seu encontro como o pai piedoso ao filho perdido, e o receberei em minha graça, com maior desejo do que ele poderia pensar e pedir-me, e então serei nele e ele em mim, e viverá comigo e gozará para sempre. Mas quanto àqueles que perseveram em seus pecados e malícia, minha justiça indubitavelmente cairá sobre eles, bem como faz o pescador quando vê os peixes brincando alegres e divertidos na água, ele então joga o anzol no mar e os pegam a um, não todos de uma vez, mas aos poucos, e os mata imediatamente, até terminar com todo o mundo. Assim farei com meus inimigos que perseveram no pecado. Pouco a pouco os retirarei da vida mundana deste século, em que se deleitam temporária e carnalmente, e na hora em que eles menos acreditarem e viverem em maior prazer, então eu arrancarei sua vida deles, e os enviarei para a morte eterna, onde eles nunca verão o meu rosto, porque eles preferiram fazer e realizar seus desordenados e vontade corrupta, em vez de cumprir os meus e os meus mandamentos. Ao ouvir tudo isso, a visão desapareceu. A Virgem Maria é comparada a um cuidadoso jardineiro da Igreja de Jesus Cristo. Capítulo 19. Santa Brígida escreve a de Bernardo, arcebispo de Nápoles, e diz-lhe: Reverendo Padre e Senhor, essa pessoa que bem conheces estava a rezar, suspensa no êxtase da contemplação, quando a Virgem Maria lhe apareceu e disse: Eu sou a Rainha do céu, eu falo com você. Eu sou o jardineiro da igreja, pois, como jardineiro, quando vê um vento forte subindo e prejudicando as plantas e as árvores de seu jardim, ele corre até o ponto, e o mais rápido possível as amarra e as prende com suportes firmes, e assim ajuda de diferentes maneiras, dependendo da situação, seus recursos, para que não sejam cortados pelo vento furioso, nem os desarraiga. Do mesmo modo faço no jardim deste mundo, que sou a mãe da misericórdia, porque quando vejo os ventos perigosos das tentações e as más sugestões do demônio entrar no coração dos homens, imediatamente me volto para meu Senhor e meu Deus, meu Filho Jesus Cristo, ajudando-os com minhas orações e obtendo dele que ele infunde nos corações deles algumas santas inspirações do Espírito Santo, com as quais sustentados e fortalecidos de maneira saudável, saem espiritualmente lesos do vento diabólico das tentações, para que o diabo não prevaleça contra os homens, arrebata suas almas e os destrua com condenação eterna, de acordo com seu desejo maligno. E aqueles que assim recebem minha ajuda e auxílio acima mencionados com humildade de coração e a colocam em prática, imediatamente se veem livres do ataque das tentações do diabo, e permanecendo firmes no estado de graça, dão a Deus e a mim frutos de suavidade no devido tempo. Mas aqueles que desprezam essas ajudas espirituais de meu filho e meu, e consentindo com a obra do diabo, deixam-se levar pelos vendavais da tentação, são arrancados do estado de graça e levados pelo diabo a desejos ilícitos. E trabalha até acabar nos profundos, eternos e sombrios tormentos infernais. Admirável visão em que Jesus Cristo, na presença de toda a sua corte, fala aos pecadores de todo o mundo, encorajando-os com o seu divino exemplo e paixão, e ameaçando-os com súplicas eternas, caso não se convertam. É muito notável. Capítulo 20. Vi um grande palácio, semelhante ao seu sereno, no qual estava o exército da inumerável milícia celeste,
como os átomos do Sol, e brilhando como os raios desta estrela. Estava sentado no trono maravilhoso deste palácio um homem de beleza incompreensível e senhor de imenso poder, cujas roupas eram de uma clareza admirável e indescritível. E diante da que estava sentada no trono, havia uma virgem mais brilhante que o sol, a quem todos aqueles indivíduos da milícia celestial honravam e veneravam como rainha do céu. Então, aquele que estava sentado no trono abriu a boca e disse: Ouçam, todos vocês, meus inimigos que vivem no mundo, pois não falo com meus amigos que fazem a minha vontade. Ouvi, todos os clérigos, arcebispos e bispos e todos os de baixo escalão na igreja. Ouça, religioso, de qualquer ordem que você seja. Ouvi, reis e príncipes, e todos os juízes da terra e todos os vassalos. Ouçam, rainhas e princesas, senhoras e escravos, e todos vocês de qualquer condição e categoria que sejam, grandes e pequenos que habitam a terra, ouçam as palavras que agora falo para vocês mesmos que os criaram. Reclama-me que você se afastou de mim e acreditou no diabo, meu inimigo. Você quebrou meus mandamentos e seguiu a vontade do diabo, você obedece às suas inspirações, sem levar em conta que eu, imutável e eterno Deus e seu Criador, desci do céu ao ventre da Virgem, tomei carne dela e habitei com você. Por mim mesmo abri o caminho para você e manifestei a doutrina pela qual você iria para o céu. Fui despido acoitado, coroado de espinhos e esticado com tanta crueldade, que quase todos os tendões e articulações do meu corpo foram desfeitos. Ouvi todas as linhagens de opróbrio, e por sua salvação sofria mais ignominiosa mortes e amarga mágoa. Nada disso vocês consideram, meus inimigos, porque vocês estão alucinados. E assim, você carrega o jugo e o fardo do diabo com suavidade enganosa, e você vive na ignorância, nem sente esse jugo até que a dor venha com um fardo sem fim, nem isso é suficiente para você, mas sua arrogância é tão grande que se você pudesse passar por cima de mim, você o faria de bom grado, e a sensualidade de sua carne é tão grande que você prefere ficar sem mim do que deixar seu prazer desordenado. Sua ganância também é tão insaciável quanto um saco furado, porque não há nada que possa satisfazê-la. Portanto, eu juro por minha divindade, que se você morrer no estado em que está agora, você nunca verá meu rosto, mas por seu orgulho você mergulhará tão profundamente no inferno, que todos os demônios estarão sobre você, de luto. Você é inconsolável. Por sua luxúria você será preenchido com o terrível veneno do diabo, ou por sua ganância você será cheio de dor e angústia, e você será participante de todos os males que estão no inferno. Revelações de Santa Brígida, livro 1. Ó meus inimigos, abomináveis, degenerados e ingratos, você é aos meus olhos como o verme morto no inverno, então faça o que quiser prospere agora. Mas eu me levantarei no verão, e então você ficará em silêncio e não ficará livre da minha mão. Mas contudo, ó inimigos, porque eu os redimi com meu sangue e não busco nada além de suas almas, ainda voltem para mim com humildade, e eu os receberei com prazer como meus filhos. Sacuda o pesado jugo do diabo e lembre-se do meu amor, e você verá em sua consciência que sou manso e suave de coração. Deus revela a santa o dia de sua morte, anuncia-lhe também o bem que essas revelações farão no devido tempo, e que derramará a sua graça divina sobre aqueles que as receberem com humildade e devoção. Capítulo 21. 5 dias antes da morte de Santa Brígida, aconteceu à esposa deste senhor que diante do altar que estava em seu quarto, Nosso Senhor Jesus Cristo apareceu a ela com um rosto alegre e se manifestando disse-lhe: Acabei com você como costuma fazer o marido, que se esconde da esposa, para que ela o deseje mais, por isso não vos visitei com consolações durante este tempo, porque era o tempo da vossa prova. Mas, uma vez provado, caminhe e prepare-se, porque é hora de cumprir o que lhe prometi, a saber, que você se vista de religioso e seja consagrado diante do meu altar, e de agora em diante você será considerado não apenas como minha esposa, mas também como freira e religiosa em o Batestem. Tenha em mente, porém,
que aqui em Roma você deixará seu corpo, até que chegue ao ponto que está preparado para isso, porque é minha vontade dispensar suas dificuldades e aceitar como funciona sua boa vontade. Então o Senhor disse ao santo: diga ao prior que entregue estas minhas palavras destas revelações aos religiosos e ao meu bispo, a quem darei o fervor do meu espírito, e o encherei de graça. Você deve saber que quando for minha vontade, haverá aqueles que com doçura e alegria receberão estas palavras das revelações celestiais que foram feitas a você até agora, e tudo o que eu lhe disse será cumprido. E embora muitos tenham sido privados de minha graça por causa de sua ingratidão, outros, no entanto, se levantarão em seu lugar e alcançarão minha graça. Entre as últimas palavras de todas as revelações que lhe foram feitas, deve-se colocar aquela revelação comum e universal que lhe fiz em Nápoles, porque meu julgamento se cumprirá sobre todas as pessoas que, de acordo com o que foi manifestado a você, não volte para mim com modéstia. Depois que o Senhor disse isso e muito mais que não está posto aqui, ele fez a santa menção e deu ordens a várias pessoas que antes conviviam com ele, que diziam tê-las visto antes de sua morte na presença de Deus. Imediatamente depois, o Senhor lhe disse novamente, na quinta-feira de manhã, depois de receber os sacramentos, chame secretamente as pessoas presentes que existem com você e já o nomearam diga-lhes o que devem fazer, e assim entre suas palavras e mãos você virá ao meu mosteiro, isto é, para minha alegria, e seu corpo será colocado em Ubatestem. Na madrugada de quinta-feira nosso Senhor Jesus Cristo apareceu novamente à santa, consolando-a, e depois de ouvir a missa e receber os santos sacramentos com grande devoção e reverência, aquela gloriosa esposa do Senhor entregou seu espírito nas mãos das pessoas mencionadas,